O que seria de nós sem o Estado para cuidar da nossa dieta, hein? Você acaba de receber o seu salário. Chega a hora de fazer as suas compras mensais no supermercado. Os preços cada vez mais altos lhe dão um susto. O real vem derretendo dia após dia. Você entende de economia o suficiente para saber que isso é uma consequência inevitável da impressão de dinheiro. Felizmente, você tem se protegido comprando criptomoedas. Na seção de laticínios, você fica em dúvida. Leva a manteiga ou a margarina? Você sabe que a manteiga é de origem animal. A nata do leite é batida e vira um creme com soro e glóbulos de gordura. A parte líquida é retirada e a parte gordurosa é a manteiga, rica em gorduras saturadas. Já a margarina, rica em gorduras insaturadas, é de origem vegetal, feita da hidrogenação de óleos como os de milho e girassol. Gorduras nem sempre são ruins para o nosso organismo. Ao contrário, precisamos delas para, por exemplo, armazenar energia e absorver as vitaminas A, B e K. As gorduras saturadas da manteiga, por terem origem animal, são digeridas com mais facilidade. Ainda, elas contêm ácidos graxos de qualidade, como o ácido butírico, que é usado para reduzir inflamações do aparelho digestivo. Porém, elas podem elevar o colesterol ruim e podem se acumular nas paredes das artérias, aumentando a incidência de doenças cardíacas. No caso da margarina, durante sua fabricação, as ligações das moléculas de gordura insaturadas são alteradas. Por passarem por essa transformação, recebem o apelido de gorduras trans. Elas são mais difíceis de serem digeridas e podem se acumular nos vasos sanguíneos ou no fígado. Por via das dúvidas, você pega um pote de cada e decide estudar mais sobre o assunto em casa. A pesquisa não lhe ajuda muito. Cada hora os especialistas falam uma coisa. Ora uma é mais saudável, ora outra. Você lê um artigo científico publicado na renomada revista British Medical Journal em 2015 que afirma categoricamente que as gorduras saturadas da manteiga aumentam o risco de danos nos vasos sanguíneos do coração. Bom, a margarina é melhor então. Você conclui triunfante. Mas logo depois, você vê um outro estudo publicado na mesma revista no ano seguinte que afirma que as gorduras saturadas não aumentam a incidência de doenças cardíacas, mas as gorduras insaturadas sim. Você joga a toalha e pensa, desisto, vou comer a que eu achar mais gostosa e pronto. Se a sua pesquisa não lhe ajuda a decidir qual das duas é mais saudável, ao menos você descobre algumas coisas muito interessantes sobre como o Estado interferiu no mercado da manteiga e da margarina. Diz a lenda que, em 1869, o imperador Napoleão III ofereceu um prêmio para quem criasse uma alternativa mais barata à manteiga. O químico francês Hippolyte Mege-Mourier inventou uma substância batizada de óleo margarina, mais tarde encurtada para margarina, que usava principalmente óleos vegetais. A margarina fez sucesso. Os produtores de manteiga se revoltaram, dizendo que a margarina ameaçava o seu trabalho e começaram a clamar por proteção estatal. A pressão deu resultado e logo depois havia fiscais por toda a França confiscando a margarina. Note a insanidade estatal. Primeiro, o Estado estimula artificialmente a invenção e a comercialização de um produto que deveria alimentar os mais pobres. Depois, usa seus fuzis para impedir o comércio desse mesmo produto apenas para proteger os amigos do rei. De todo modo, a margarina acabou se espalhando para o resto do mundo. E foi nos Estados Unidos que a disputa entre a manteiga e a margarina ganhou contornos mais dramáticos. No século XIX, a manteiga era um produto caro e que, sem refrigeração, se estragava com facilidade. Chegando ao país nos anos 1870, a margarina, mais barata e que se conservava por mais tempo, rapidamente ganhou mercado. Como na França, incomodados com a queda no consumo, os produtores de manteiga passaram a pressionar os políticos. Em 1883, deputados devidamente subornados pela indústria da manteiga começaram a dizer que os fabricantes de margarina estavam usando ingredientes questionáveis em sua produção. Nesse ano, o país criou uma série de restrições para a venda de margarina, alegando questões de saúde pública. Saúde pública! Sempre ela sendo usada para justificar medidas tirânicas, né?
Veja, como a margarina era naturalmente branca, os fabricantes adicionavam corante amarelo para ela ficar parecida com a manteiga. Não deu outra. Com a pressão dos produtores de manteiga, os Estados Unidos criaram um imposto para a margarina com corante amarelo. Essa foi uma das primeiras vezes no país em que um ramo da indústria conseguiu usar a coerção estatal para ganhar vantagens sobre competidores. As restrições foram só aumentando. Até o final do século XIX, 26 estados criaram leis restringindo o uso de corantes amarelos na margarina. 3 estados, inclusive, obrigaram os produtores a tingir a margarina com corante rosa para diferenciá-la da manteiga. Em 1902, o imposto sobre a margarina com corante amarelo se tornou 5 vezes maior. Aí é aquela história. Sempre que o Estado constrói um muro, alguém vem com a escada. Para evitar as restrições, os produtores de margarina começaram a usar óleo vegetal para tingir-la naturalmente ou a incluir uma cápsula de corante amarelo na embalagem para o consumidor tingir-la em casa. Durante a Segunda Guerra Mundial, com a falta de manteiga no país, as restrições da margarina foram relaxadas e ela voltou a ter destaque na dieta dos estadunidenses. Essas legislações anti-margarina se repetiram em outros países. Por exemplo, em 1894, os produtores italianos de margarina eram obrigados a classificá-la como artificial e também eram proibidos de adicionar corante amarelo. Todas essas legislações eram evidentemente antiéticas e, em última instância, uma transferência explícita de riqueza dos produtores e consumidores de margarina para os produtores de manteiga. Em um certo país europeu, há cerca de 80 anos, quando queriam justificar restrições de liberdade, diziam que eram für ihre Sicherheit, ou para a sua segurança. Depois de pesquisar bastante sobre o assunto, você ainda não sabe o que passar no pão. Mas pelo menos aprendeu uma lição. Devemos desconfiar de políticos que justificam medidas tirânicas com promessas de segurança.